Quando você liga o computador ou o celular hoje em dia, você tem a sensação de ter o mundo em suas mãos. O filho, o trabalho, a informação, o entretenimento, nós temos acesso a quase tudo. Isso é hábito ou é dependência? É isso que a gente está falando no Sem Censura de hoje. Eu vou perguntar para a Camila se nós já temos comentários e perguntas. Temos sim. Pelo Facebook, a Cissa Ramalho, ela lembrou de uma coisa. Ela falou que na época dela a dependência era o Tamagotchi. Hoje vejo meus sobrinhos brigando pelo celular para fazer vídeos, selfie, ver vídeo no YouTube. Pelo Facebook também, a Marília Oliveira tem uma pergunta. Ela diz que não consegue mais comprar nada sem ver resenhas no YouTube. E ela queria saber como a psicologia encara fatores, comportamento versus consumo com a influência dos meios digitais. Quer responder, Ana Lúcia? Quero sim. Primeiro que ela tem que saber qual é a situação que ela se encontra, né? Se ela fizesse uma avaliação, ela poderia ter uma visão mais clara do que está se passando. Mas esse comportamento, geralmente, de compras hoje em dia, quem hoje em dia, quando vai comprar um produto, não faz uma pesquisa online? Então, isso é uma coisa que está se tornando hábito dessa geração. Na minha, você tinha que ir numa loja, em outra. Hoje em dia, todo mundo pesquisa tudo. Se você vai viajar, se você vai comprar alguma coisa, se você vai até no médico ou até mesmo num psicólogo, você coloca o nome da pessoa lá para ver currículo, para ver, né? Então, isso faz parte da vida de hoje em dia e é muito importante que ela faça mesmo essa interatividade com o que ela deseja saber e o que ela precisa comprar também. Mudou o teu comportamento, por exemplo, você dá aula, palestra, essas coisas, né, Carlos Afonso? Mudou o teu comportamento em relação à plateia? Muda radicalmente, porque você parte do pressuposto de início que você não é o senhor do conhecimento e que se alguém ali não tiver nenhum recurso para acessar nada, apenas a sua mente e a mente das pessoas que estão ali é o repositório de toda a informação contida naquela sala. Ao contrário. E aí, de novo, minha formação não é científica, mas é muito interessante perceber como muitos de nós reclamamos, eu estou esquecendo tanto, né? E a gente acaba lendo alguns artigos que vão dizendo, não, talvez seja até uma situação, e aqui é um grande pitaco, mas com a Wikipedia, com as enciclopédias que você encontra na internet, talvez nosso próprio cérebro já esteja se acostumando com o fato de que tem um backup de informações que estão ali que podem ser buscadas a qualquer momento. Então, talvez aquilo não precise estar com você. Você não precisa lembrar daquilo a todo momento. Basta rapidamente uma consulta na internet que você consegue chegar àquela informação que você queria. E isso muda todas as dinâmicas. Em sala de aula, sem dúvida. A tua plateia está diferente? Quer dizer, eu estou falando isso porque sempre foi acusado, os alunos, pobres alunos, de serem desatentos. Desliga esse celular, menino, não é possível. Entendeu? E o professor se sentiu quase ofendido, porque o garoto está falando, o celular está falando mesmo o que vai fazer, né? Antigamente a pessoa estava no outro mundo, simplesmente, né? Com certeza. A plateia está mais desatenta? Olha, isso depende do uso que as pessoas vão fazer da tecnologia, mas aí nesse ponto concordo muito com o que o Marcos estava dizendo do uso que pode ser positivo das tecnologias em sala de aula. Isso expande para o aluno a possibilidade de ter acesso a informações que, enfim, não dependem apenas do professor unilateralmente ficar depositando na cabeça dos alunos em sala de aula. Mas vocês que são professores, vocês em algum momento ficaram mais inseguros diante desses alunos com essa capacidade de ter acesso a conhecimentos que... Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? É muito mais estimulante para o aluno, porque um quadro negro e você escrevendo horas, eles não têm mais, eles estão em outra geração. A gente hoje em dia dá as aulas praticamente com PowerPoint. A sala hoje não é mais aquela sala de quadro cuspidinho, que as pessoas falam, quadro negro. A gente usa as tecnologias, eu sou professora da UFRJ da pós-graduação, nesse tema, o impacto das novas tecnologias interferindo no comportamento humano. E as aulas todas são feitas com tecnologia, apresentação, multimídia, né? Multimídia, interatividade. O que você usa principalmente como tecnologia? WhatsApp, Facebook, o quê? Eu uso todas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, o PowerPoint, Excel para trabalhar, Instagram, tudo que eu posso usar de tecnologia. E você tem facilidade e você gosta?
Eu tenho facilidade, eu gosto, e o que eu acho importante o que a gente passa lá no Instituto Delete, é separar o limite entre o uso e o abuso, porque esse limite é muito tênue. E a gente precisa simplesmente separar isso. Você joga? Não, porque eu não gosto, mas se eu gostasse de jogar online, eu jogaria plenamente. Você joga, Marcos? Bastante. Você, não na sua aula. O que você joga? Eu jogo jogos de plataforma. Isso é questão de gosto, FPS. né? Até os amigos brincam assim, que eu gosto tanto de jogar, que eu, no Pedro II, eu montei um núcleo para trabalhar game enquanto ferramenta de ensino. Para continuar jogando. No doutorado, eu fui pesquisar. Doutorado dentro da geografia, game e ensino. Então as pessoas brincam muito com isso. Você gosta mesmo de jogar, assim. Mas é porque eu encaro mesmo essa... Quanto tempo você continua, por exemplo, bobeou, aquele negócio do abuso? Quanto tempo você fica jogando? Hoje eu jogo menos em função de ter menos tempo do que eu gostaria para poder jogar, né? Assim, hoje eu não sei. Tanto é que eu não jogo mais diariamente, mas 1h30 por dia, talvez. O que acontece não é muito, mas jogam... se soltasse, ia 12 horas fácil. Até eu brinco muito com os alunos assim, porque quando, Esse é o problema, quando eu era jovem, assim, eu tinha tempo e não tinha dinheiro para comprar os jogos, né? Hoje eu tenho dinheiro para comprar os jogos e não tenho tempo. Então existe esse dilema na vida do jogador adulto. Mas o que acontece com esses que jogam é simplesmente, se eles pudessem fazer um limitezinho, não vou parar para fazer me alongar um pouquinho, vou parar para fazer a refeição na mesa, vou parar para tomar um copo d'água, mas é que eles ficam direto. Eles não, Luciana. Ô, Ana Lúcia, eu me sinto totalmente dentro. Mas eu já passei 8 horas jogando Mahjong. Mas gente, 8 horas jogando Mahjong. Isso é que prejudica. Jogando, Vera, é mesmo? Eu jogo muito, eu gosto muito de jogo. Mas isso é que prejudica, só a pessoa não sabe. Não prejudicou, não. Mas se você ficar um dia, tudo bem, 2, tudo bem. Não, fiquei com remorso, fiquei com culpa. Os adolescentes, às vezes, ficam assim, eles ficam anoréxicos, eles ficam sem dormir. Olha só, isso daí que não está nada anoréxico. Aí. Não, mas não é o caso dele. Ele joga pra caramba. A gente não pode generalizar. Quanto você joga? Diariamente, eu acho que umas 6 horas por dia, mas eu Mas ele faz esses intervalos, ele tem que ser consciente disso, porque senão daqui a pouco... Né, ele... Não, de 1 em 1 hora eu sempre paro, vou pegar uma água, toma um copo d'água, faz uma refeição. Eu faço mesmo. Porque senão não dá. E aí curte o jogo dele, mas tem que fazer um jogo legal, que não se prejudique. Uma vez ou outra, tudo bem, mas você ficar dias após dias sem fazer esses intervalos, sem fazer refeições direito, sem... Você acha que a pessoa pode perder a noção, não é isso que você está dizendo, né? Não, e principalmente os não adultos, assim, que tenham mais noção, mas às vezes esses adolescentes que não têm noção, que precisam dos pais também, os pais têm que controlar essa quantidade de tempo. Deixa eu puxar um gancho aqui, porque é interessante o que a Ana está falando, eu até fiz uma pergunta antes do programa para o Lucas, a influência dos pais. Eu perguntava para o Lucas se ele teve alguma influência da família, da mãe ou do pai, em relação a jogar muito. Ele falou que o pai dele usava muito laptop e ele pegou esse hábito com o pai. Eu estive numa clínica também, visitando algumas pessoas, e tinha um menino de 14 anos e que ele estava internado para fazer desintoxicação. E quem introduziu ele naquele momento, era a mãe, que colocava ele com 6, 8 anos de idade, sentada no colo, ela jogando o tempo todo na internet, e ele se transformou num jovem viciado nesse sentido. Anoréxico, ele não queria ir para a escola, perdeu todas as noções de espaço da vida dele. As crianças aprendem com exemplos. Exatamente. Não aprendem você falando, meu filho não fuma e você está fumando. Quer dizer, não adianta, aprende com os exemplos. Se a mãe dá esse exemplo... Então, se os filhos estão fazendo uso excessivo e um mau uso, cabe a quem? Aos pais responsáveis, simplesmente. A criança não responde por ela. Ela na justiça, socialmente, não responde. Então, quem responde pela criança e pelo jovem são os pais irresponsáveis. E às vezes os pais nem se dão conta disso, então, né? Que eles estão cometendo esse equívoco. Eles estão se livrando das crianças. Querendo que eles façam uma coisa e passando um outro exemplo. Está se livrando da criança, obviamente. E os pais também estão cansados, estão trabalhando muito, eles não querem. Às vezes é mais conveniente estar num restaurante com um casal amigo, é mais fácil passar um tablet para a criança com uma brincadeira para ela ficar se distraindo, para não atrapalhar a conversa. Quer dizer, então os pais estão também se aproveitando, vamos dizer assim, entre aspas, do mau uso das tecnologias para poder... A babá eletrônica. A babá eletrônica fica lá. A minha sogra sempre dizia, filho não faz o que a gente diz, filho faz o que a gente faz. Pois é. Entendeu? Então... Criança aprende com exemplo, não adianta. Vamos ao seu filho.
Então, sua filha, não sei. Meu filho, o Fernando, tem 16 anos, assim, eu costumo dar para ele determinados limites, combinar, acordar com ele, olha, tá nas férias, vai ali até, se deixar, ele iria até 4, 5 horas, 6 horas da manhã. Eu tento falar com ele, não, vai até 2 horas da manhã, no período das aulas vai até 10 horas. Mas assim, ele costuma jogar mais do que eu também jogo desde os 7 anos de idade. No passado, com certeza, já tive dias de jogar 10, 12 horas. E hoje em dia jogo minhas 2 horinhas. Ele ainda tem tempo para jogar ali por dia, umas 4 horas, 5 horas, sem prejudicar. Eu procuro colocar sempre para ele em primeiro lugar. Mas você se controla? É um pouco... No meu caso, eu tento me controlar e no caso dele, eu tento dar o exemplo de que, em primeiro lugar, ele tem que olhar as tarefas escolares, tem que se preocupar, tem ótimas notas. Então, eu falei, não, legal, vai em frente. Se por um acaso a gente sentisse que estava acontecendo um excesso, aí sim, eu acho que era hora de pegar e dar um toque. E o que eu vejo que, tanto para mim, como pessoas que pegaram os games do início, o raciocínio lógico, a velocidade de raciocínio que você consegue ter, a persistência, né? Você está ali no jogo, você para, você tem que recomeçar daquele ponto, mas você não pode desistir. Eu acho que lá atrás também aprender a falar inglês é uma coisa que muita gente acabou aprendendo com os games. Hoje em dia, felizmente, como o Brasil cresceu muito no mercado de games, a maioria dos jogos estão em português, mas o game ele proporciona a você, além das experiências virtuais que você não poderia ter no mundo real, eles proporcionam muitos benefícios. É muito educativo, sim. E esse jeito que ele faz de estar atento no jogo do filho, isso é muito importante. Principalmente porque tem muito jogo violento. E se os pais não estão vendo o que a criança está jogando, eles podem, né? Você joga, Carlos? Jogo. O que você joga? Jogo de tudo. Acabo jogando mais no celular. Não tenho nenhum desses videogames de última geração. Então, o celular serve naquele momento ali, enfim, do transporte de um lado para o outro. Então, acabo jogando. E é interessante porque o jogo do celular ele é diferente desse jogo dos videogames de última geração, porque ele parte do pressuposto que você não vai ficar um tempo muito grande, né? Que jogando, joga, sei lá, Candy Crush, essas coisas? Eu sou péssimo em Candy Crush. Assim, não é para mim. Mas é interessante que você, enfim, passa um tempinho e o próprio jogo começa a criar sistemas para evitar que você fique muito tempo. Então, você tem que gastar um número X de energias. Você tem 3 tentativas e aí suas tentativas se renovam só daqui a 2 horas. Ou seja, você não vai ficar esperando. O problema é o reverso, que é, acabaram as tentativas, mas se você pagar, você pode renovar as suas esperanças. As suas vidas todas. E aí entra um outro problema, que é o controle que os pais vão fazer sobre sobre o menor que joga esses jogos. Queria só falar rapidinho de um ponto que a Ana comentou sobre a questão dos pais e os jogos violentos. No Brasil, nós tivemos algumas decisões que proibiram a comercialização de alguns jogos, inclusive o GTA, que falamos no início aqui do programa. E esse ponto é importante para que a gente entenda o papel dos pais e da escolha, em última instância, sobre quais conteúdos são levados para aquele menor. Será que cabe ou ao magistrado ou ao juiz decidir que esse jogo no Brasil não pode existir, que foi o caso do GTA? Ou até mesmo aos nossos legisladores. Nós temos uma série de projetos de lei que procuram proibir determinado tipo de jogo como um todo. Então, a decisão não está mais nos pais. A decisão está, enfim, feita... Sabe-se lá em quem, né? Porque... Sabe-se lá em quem. Esse é um dado interessante, Carlos, que, por exemplo, lá no laboratório, no Pedro II, no Game, a gente trabalha com jogos que a classificação etária, às vezes, está acima da classificação dos alunos. E a gente tem uma parceria com os pais, que os pais assinam, né, um termo permitindo a utilização dos jogos com fins educativos independente da faixa etária. Porque, na verdade, assim... Não existe um juiz que está legislando, né? Na verdade, está dando por direito quem sabe. Assim, né? Um professor vai saber se aquilo pode ser utilizado ou não enquanto ferramenta educativa. Né? Em relação ao que o Marcelo falou também, né? Do quanto que a gente aprende jogando videogame, assim, isso hoje já tem diversos autores trabalhando, assim, a quantidade de habilidades que a gente aprende jogando. E o bacana é que não são os jogos educativos. Ele falou 2 qualidades incríveis, persistência e concentração. São coisas que a gente critica muito ao jovem de não ter, né? E memorização. Mas pelo contrário, eu acho que tem atenção, concentração, memória, eles têm. E a gente mesmo, você vê, ele estava falando aquela questão, hoje em dia
A gente antigamente decorava o telefone de todos os nossos amigos para poder ligar. Hoje em dia, a gente não sabe às vezes o telefone de casa. Não, a gente tem que saber tantas senhas, né? Fica difícil. Né? Então, a gente também, é aquela coisa, nossa cabeça transferiu para uma nuvem. Fazer um backup aqui. E você aí pode usá-la de uma outra forma? A gente usa de outra forma. A gente está usando, né, com esses jogos. Isso desenvolve muito esses jogos. E é bacana porque dentro da escola, assim, durante muito tempo tinham os chamados jogos educativos, né? Que eram aqueles jogos... Brinquedos educativos, nada mais chato. É isso, assim, eram jogos educativos que eram coisas chatíssimas, de uma pobreza gráfica gigantesca. E eu já tenho muita gente que trabalha que, na verdade, todos os jogos são educativos, né? O Candy Crush é educativo, assim. Quando você está jogando Candy Crush, você pode estar trabalhando em determinada habilidade, alguma coisa. Caramba, não tinha pensado nisso. E o bacana... por exemplo, o Minecraft, que é um jogo super popular, assim, também. Né? É você pensar, o Minecraft na Suécia é uma disciplina escolar, então é um jogo comercial com um número de vendas absurdo que foi apropriado enquanto uma disciplina, porque, assim, você pode discutir o universo a partir do jogo, assim, né? Acho que isso é um dado interessante, assim, pra gente, né, pensar. Deixa eu pôr a Camila nessa conversa, porque como ela tem menos de 30, ela pertence também a isso. Você joga? Olha, o último jogo que me deixou um pouco mais dependente foi o Pokémon GO, que era uma novidade, e aí eu queria ver como é que funcionava, e aí eu fiquei durante um bom tempo querendo pegar... Aquele tipo assim, obsessivo, eu preciso pegar. Exatamente. Eu preciso jogar. Saía de casa para poder pegar os Pokémons. Fez um exercício. Sim, Você completou a Pokédex, Camila? Não completei, mas aí tá deixei de lado. Cheguei ao 23, aí depois eu deixei de lado. Muito difícil, as pessoas... Estavam já no 30, eu não estava conseguindo acompanhar, eu deixei de lado. Deixa eu puxar um gancho que acho que tem a ver com essa questão do Pokémon também, que é a questão da segurança pessoal das pessoas que estão usando hoje essas situações. Selfie, por exemplo. As pessoas hoje estão tirando selfie, estão morrendo. Acabou de acontecer com o artista plástico. Também, a moça foi tirar perto de um jacaré, o jacaré foi engolida, pegou ela. Né? Mas tivemos uma coisa trágica agora com o artista plástico, né? E que ele foi fazer uma selfie numa trilha, numa caminhada, ele se desequilibrou e caiu. Isso. E hoje já tem aplicativos que estão dando dicas de lugares perigosos para você não fazer selfie. Mas, então, Marcelo, Cadu, desculpa, mas às vezes me parece que a gente acaba transferindo um pouco os devidos responsáveis. Né? Por exemplo, a questão do Pokémon GO, assim, né? Recebeu muitas críticas, mas é perigoso porque as pessoas vão estar na rua e vão ser assaltadas. E atropeladas celular, também. Assim, eu vou estar com o celular e vão assaltar o seu celular porque você está utilizando ele na rua. Então o problema da violência é por conta do jogo. Não, então, assim, existe muito transferência. No jogo você vai ser assaltado de qualquer maneira. E o GPS tem levado muita gente à morte. Pois é, isso é um alerta. Então acho que a culpa não é do GPS. A culpa não é do GPS. Não. E nem do jogo. É isso, assim. Então, às vezes a gente tende a transferir, assim, né? A culpa é da selfie, não é? A culpa é do sujeito irresponsável que foi tirar selfie ali. Falta de bom senso. Exatamente, uma falta de bom senso. Nós temos que entender como usar as coisas que estão surgindo. O que você aprende? Você tem a sensação que você aprende com games? Sim, bastante. Principalmente porque eu gosto de jogar jogos que desenvolvem história, desenvolvem personagens, né? E como eu estudei cinema, geralmente RPGs. Tá. E como eu estudei cinema, roteiro, eu acho que cada vez mais que eu jogo e vou vendo jogos inovando nessas áreas, transformando, basicamente, criando filmes com que você tem interatividade, você tem, tipo, escolhas, você tem como levar aquela história para um lado ou para o outro. Isso é algo exclusivo de games. Eu acho que eu aprendendo isso, eu posso levar isso para um mercado novo que a gente ainda não sabe muito bem o que é. Porque não tem dramaturgia nos games, né? Ela é precária. Não, hoje você acha que tem já dramaturgia? Tem roteiristas, tem roteiristas. Não, mas o roteiro, ele vai pelos caminhos, ele não vai pela relação. Você não estabelece lá uma relação com a rainha Xirra, sei lá, enfim, que seja. Não, tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir, assim. Tanto é que a indústria cinematográfica, muitos roteiristas estão indo justamente para um. Tem atores famosos agora fazendo games, tanto dublando quanto fazendo. Você vê a figura lá dos caras, né? E aí é um filme que você Você, inclusive, tem tatuagens ligadas a isso, é isso? Eu tenho tatuagens relacionadas a diversas mídias. Mas porque eu tenho de livro, e eu tenho umas de games também. Que foi basicamente o que eu peguei daquele game para minha vida, alguma filosofia, alguma ideia que ele inseriu e mostrou para mim. E eu gostei daquilo, e como eu amo tatuagem, eu fiz. Que jogo é esse que fez você sofrer tanto? Não é sofrer, mas no caso... não, a gente quase não dói. Quer dizer, todo mundo gosta dessa dor, eu entendo, mas dói.
Eu fiz aqui uma frase que eu traduzi para o árabe. Mas eu pedi para traduzir para o árabe, que é do jogo Assassin's Creed, que é nada verdadeiro, tudo é permitido. E outras são esses 3 elos que eu tenho no pulso, que é do jogo BioShock, que tem a ver com escolhas, o personagem ser ou não capaz de fazer escolhas, porque na história do jogo ele está sendo controlado, mas ele não sabe. Então o jogo ele lida com a parte de moralidade, né? A parte da moral, da ética e de escolhas. E aí eu achei essas 2 ideias muito legais, eu coloquei na minha vida. Você já viu algum jovem tatuando o apelido, né, o nickname no jogo, no seu... Isso não. Eu já vi um garoto que tatuou o nome dele no jogo. A gente tem um nickname, né, nesses jogos virtuais. Ele tatuou o nome dele. Então ele quis colocar lá, marcar lá o nome. Existem jogos de arte pseudônimo também? Dele, né? Jogos que usam a arte visual, tudo isso existe? Sim. Tem um jogo muito famoso até para o mercado de games, que é o Ico, que ele é totalmente baseado na arte de um pintor espanhol, que agora eu não lembro o nome dele, mas que toda a identidade visual do jogo foi baseada no pintor, nas pinturas dele. E vários jogos hoje em dia estão trabalhando exatamente com isso, com ícones, com algumas identidades visuais que a gente conhece de pinturas, de filmes, de livros, tudo isso, não identidade visual de livros. Você vê a cultura que a pessoa também aprende por através de um jogo, né? E inserir aquilo no mundo de games, que você não é mais só entretenimento. Você é um rapaz que lê, inclusive, quer dizer, você tem uma cultura livresca. E você acha que o game é uma coisa além disso. Sim, eu acho que o game, hoje em dia, ele não é mais puro entretenimento como era na década de 70 com Pong, e depois na década de 80 com Mario. Eu acho que hoje em dia o game, ele tá ali como um meio de expressão, uma arte. Eu acho que o game hoje em dia ele já pode ser, sim, colocado como arte. Você acha isso, Marcelo? Que mudança foi essa? O que aconteceu? O que foi acontecendo? É simplesmente porque tem mercado consumidor, é isso? É claro que a gente tem um mercado consumidor enorme, é algo que cativa, que motiva jovem, né? A paixão de milhares de pessoas. A gente enxerga pelos nossos eventos, na BGS, hoje são mais de 300 mil visitantes em cada edição. Tudo jovem não, né? É um público que tem uma idade média hoje de 24 anos. Então a gente pega um público mais novo, um público mais velho também, mas tem jogadores de 30, 40, 50, 60 anos, famílias inteiras. A gente acaba fazendo a BGS na semana do Dia das Crianças, então vira um programa para a família como um todo. E o que é até interessante colocar, né? A gente falou de alguns benefícios. O game ele também proporciona o quê? O trabalho do espírito em equipe. No meu caso, eu utilizo... Socialização, né? É um momento que eu tenho, no meu caso, na minha casa, com meu filho, para jogar com ele, algo multiplayer. Essas 4 horas, 2 horas que você joga, é com teu filho? Quando ele está comigo, é aquele momento que eu tenho ali para jogar, bota um FIFA, né, que é um jogo de futebol que todo mundo conhece, que é um dos mais vendidos no Brasil. A gente para jogando contra outros jogadores online. Então a gente ainda está conhecendo gente de outros lugares. Isso é que eu acho mais maravilhoso, é essa ideia de você internacionalizar o seu jogo e ficar falando inglês, sei lá, coreano. Continua aquela ideia que eu falei lá atrás, eu acho que de poder falar um idioma diferente, você aprende aí já de uma outra forma, se comunicando com outras pessoas. E eu acho que é assim, extremamente positivo, é uma mudança que aconteceu. Os games também de hoje, se a gente comparar lá atrás com o Pong, é claro, a gente tem uma tecnologia que disponibiliza uma gama de possibilidades muito maior para o desenvolvedor. Até então era um desenvolvedor só fazendo um jogo, hoje são equipes de 200, 300, até 400 pessoas com orçamentos milionários. Então o enredo, toda a dinâmica do jogo, a preocupação ela é muito maior e um jogo chega a levar 4 anos ou mais para ser desenvolvido. Esse Pong é da Atari, né? Ele tem o quê? 50 anos, não tem mais do que isso. Então, tem aproximadamente isso e ele começou lá atrás. Foi uma invenção do Ralph Baer, que é o criador do primeiro videogame da história e que se tornou popular também no Atari, entre outras plataformas. A gente perguntou que jogo que você jogava mais, não? Eu jogava Pac-Man, eu só jogava Pac-Man. Eu não jogo hoje em dia, eu não jogo, só Pac-Man. Ok. Bom, a gente vai ao intervalo, vocês vão ficar agora com notícia, agora, ao vivo de Brasília, Sem Censura, é um programa da TV Brasil. Até já.